Herodes, um rei imponente e admirado por muitos, teve uma trajetória marcada pela ambição e pela soberba. No entanto, sua história culmina em um desfecho trágico e surpreendente. Toda a sua glória foi destruída de maneira abrupta quando, diante de uma multidão perplexa, ele foi consumido por vermes. Essa morte repentina não foi resultado de ações humanas, mas da intervenção da justiça divina, que agiu contra aquele que ousou tomar para si a honra que pertence unicamente ao Senhor. O relato, registrado no livro de Atos, capítulo 12, permanece como um alerta eterno sobre os perigos de desafiar a soberania de Deus. Herodes Agripa, neto de Herodes, o Grande, era conhecido por sua habilidade estratégica e ambição insaciável. Governando a Judéia com astúcia, ele buscava agradar tanto aos romanos quanto aos judeus, consolidando seu poder em um período de intensas disputas políticas e religiosas. Como rei, Herodes era respeitado e temido, mas sua governança era marcada pela busca de aprovação humana e pelo desejo de ampliar sua influência. No entanto, suas ações o levaram a um confronto direto com a igreja primitiva e mais tarde com o próprio Deus. Em Atos 12, Herodes aparece como um ferrenho inimigo dos cristãos. Ele ordenou a execução de Tiago, irmão de João, com a espada, e ao perceber que essa ação agradava aos líderes judeus, decidiu prender Pedro, uma figura importante na igreja. A intenção de Herodes era exibir Pedro publicamente após a Páscoa, com o objetivo de ganhar ainda mais popularidade. Durante o período de prisão, Pedro foi mantido sob forte vigilância, guardado por 4 escoltas de soldados, mas a igreja orava incessantemente pela sua libertação. A intervenção divina na prisão de Pedro foi um dos momentos mais marcantes da narrativa. Um anjo do Senhor apareceu à noite, libertando Pedro das correntes e guiando-o para fora da prisão de maneira milagrosa. Esse episódio, descrito em Atos 12, versículos 7 ao 10, demonstrou claramente a superioridade do poder de Deus sobre qualquer autoridade humana. Herodes, envergonhado pela fuga, mandou executar os guardas responsáveis, expondo sua incapacidade de conter os planos divinos. Após essa sequência de eventos, Herodes retirou-se para Cesareia, buscando restabelecer sua autoridade abalada. Durante uma assembleia diplomática com as cidades de Tiro e Sidom, ele aproveitou a oportunidade para se apresentar com grande pompa. Vestido com roupas resplandecentes, Herodes discursou para uma multidão que, extasiada, o aclamou como um deus, dizendo: "É voz de Deus e não de homem." Atos 12, versículo 22. Esse momento marcou o ápice de sua soberba. Contudo, ao aceitar a adulação da multidão sem glorificar a Deus, Herodes desafiou os limites da paciência divina. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi consumido por vermes, vindo a morrer de forma humilhante e pública. Essa morte, registrada em Atos 12, versículo 23, revelou o juízo divino contra aqueles que se exaltam acima de Deus. O historiador judeu Flávio Joséfo complementa o relato bíblico, descrevendo que Herodes foi subitamente acometido por dores intensas enquanto discursava. Ele se contorceu em agonia diante da multidão que, momentos antes, o exaltava como um deus. Essas dores evoluíram para uma enfermidade misteriosa, que o levou à morte após 5 dias de sofrimento. A simbologia de ser consumido por vermes era particularmente significativa na cultura judaica, representando corrupção e julgamento divino, como descrito em Isaías 14, versículo 11. "Os teus vermes estão debaixo de ti, e os bichos te cobrem." A história de Herodes é um poderoso lembrete de que todo o poder humano está sujeito à autoridade divina. O rei que arquitetava estratégias políticas e perseguia os cristãos encontrou um fim degradante, tornando-se um exemplo vívido do destino daqueles que desafiam a soberania de Deus. Para os cristãos da época, sua queda fortaleceu a fé e confirmou a eficácia das orações e da proteção divina. Esse relato também levanta uma reflexão. Por que Deus permitiu a morte de Tiago, mas libertou Pedro e julgou Herodes? A resposta está na profundidade dos planos de Deus, que são insondáveis e perfeitos, como ensina Romanos 11, versículo 33.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por fim, a morte de Herodes serviu como um marco de justiça divina. Para a igreja primitiva, foi um testemunho da fidelidade de Deus, que protege os seus e age no momento certo. Como declara Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que essa história seja um lembrete eterno da supremacia divina e inspire todos nós a glorificar a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Se você foi tocado por essa mensagem, declare sua fé nos comentários e compartilhe essa reflexão com outros. Que essa história fortaleça sua confiança em Deus e renove sua esperança nas promessas divinas. Amém.